E aí galera reanimada, como é que vocês estão? Estamos de volta aqui com o nosso podcast Reanimando. E estamos agora acompanhando aí, já se encaminhando ao final da segunda temporada desse podcast, mas também de Demolidor Renascido na Disney Plus, que estamos acompanhando semanalmente aqui. Então, meu povo, essa semana tivemos aí o 6º episódio do Demolidor Renascido. Mas antes de mais nada, eu gostaria que desse aí um curtir, avaliar no Spotify, está vendo pelo YouTube, não custa nada curtir aí, né? Então, vamos lá. Ajuda a engajar, ajuda aí a alimentar e dar mais um ânimo para continuar fazendo esse material aqui, né? Então, essa semana tivemos um episódio bem cheio de informações, bastante coisas assim a destacar, sem enrolações. Tivemos o retorno da Jessica Jones, que já estava previsto desde trailer e fotos de gravações, conectando agora ela ao MCU e essa trama dos vigilantes, sendo que ela nem fica em Nova York, né? Mas seguimos o episódio na sequência da morte da Vanessa, né? Com o Fisk ainda ali ao lado do seu corpo, no hospital, um prefeito ainda inconformado e inconsolável, né? E ele acaba sendo amparado e consolado pelo médico responsável, que tenta confortar ele, oferece um abraço e toca no seu ombro, e ali ele assinou a sentença de morte, né? Wilson Fisk, sem proferir uma palavra, abraça o médico e mata ele, quebrando a coluna, e sai de cena sem sequer proferir uma palavra, deixando ele pro Buck limpar a sujeira dele, né? Seguimos pro funeral da primeira dama. Umas cenas bem bonitas ali, uns takes bonitos na igreja. Um cenário muito bem construído. Wilson todo de branco. Coloca uma rosa vermelha sobre o caixão igualmente branco da Vanessa. Novamente, sem proferir uma palavra ainda no episódio, ele sai de cena solitário. Mas eu quero falar mais de uma parte que pra mim foi mais interessante, principalmente de desenvolvimento de personagens, que foi o que já comentamos que culminaria nisso: a relação Daniel Blake e a Bibi Eric, né? A dinâmica deles eu acho que é uma das camadas mais interessantes assim dessa segunda temporada, porque ela tá unificando política, jornalismo e crime organizado, né? A gente tem o Buck ali testando o Daniel mais ainda, fazendo ele provar que consegue lidar com a Bibi sem ele ter que botar a mão na massa. Mas, porque pro Buck isso não é nada, mas é uma prova final da lealdade e frieza que o Daniel deve ter. Mas como o ponto-chave sem volta do que ele pode se tornar, né? Do potencial do que ele tem a se tornar como o herdeiro que o Buck comentou e vê nele, né? E assim, ele dá uma dica pro Daniel plantar uma fake news pra Bibi, pra ver se ela vai divulgar, e assim ter a prova concreta, o checkzinho de que ela que está vazando as informações, né? Ele larga a informação que o Fisk não vai tentar reeleição, né? Ainda mais após a morte da Vanessa e tal, só jogando verde com ela. É aniversário do Daniel e ela se convida pra fazer algo com ele, muito mais. Tu vê que ela tá usando o coitado do Daniel, né? E eles vão pra casa da mãe dele. Ele tá visivelmente incomodado, indeciso de como agir, de como tratar a Bibi. Ele gosta dela, quer proteger, mas sabe que o final dela vai ser a morte, entendeu? E ela acaba ali ficar prestes a divulgar a informação, mas ela se afeiçoa a pessoa mesmo do Daniel. Ela vê que ela tá usando ele, não precisaria disso. Gosta da pureza, da humildade do rapaz ali, filho da mãe dele, conhece o quarto dele, vê que poxa, o rapaz é bom, né? E decide não vazar. Mas o Daniel acabou achando aquele SD card lá que colocaram no bolso dela, que ela nem sabe o que é, e acaba confrontando ela sobre o que é isso, enquanto o Buck tá ligando para saber se o problema do vazamento já foi estancado. E o Daniel fica nesse dilema: ou elimina esse gargalo que a Bibi é,
e vira-se de vez pro lado sombrio do clã que circunda o Wilson Fisk e a cúpula da cidade, ou salva a mulher que ele tem uma queda, que tem um crush, que ele gosta, e paga com a sua própria vida. E agora? Eu acredito que o Daniel é até um filho bastardo do Fisk. Estou jogando essa aqui e acredito que ele venha se tornar o Rosa, o herdeiro do império de Wilson Fisk, né? A Jessica Jones, ela é atacada em casa por alguns mercenários que não são do Fisk e nem da Força Tarefa, mas são homens do Mr. Charles. Isso é uma trama que não vamos ver aqui. Acredito que possa ser algo que vai aparecer no Homem-Aranha ou Vingadores Sombrios. E o Mr. Charles apareceu, né, de novo, ignorado pelo Fisk, e ele acaba descobrindo que foi enganado em relação às armas. Então coloca suas garras, seus tentáculos aí para a governadora forçando ela a retirar esse apoio que ela fez ao Wilson Fisk. A Jéssica e o Demolidor resolvem atacar esse armazém das armas do Fisk. Uma cena bem legal de batalha contra a Força Tarefa, explodindo aquele armazém. Então acabam ali dando uma incomodadinha nos planos do Fisk, né? Outra questão que comentamos em episódios anteriores é essa dualidade entre a Karen e o Matt, né? Que começa a se aflorar cada vez mais. Eles não estão se entendendo mais em questão de como devem agir. Ela entendeu que eles estão no meio de uma guerra, que o sistema que o Matt tanto defende morreu, que essa guerra, esse clima, o Wilson Fisk está acima da lei. É só matar ou morrer agora, seja com o Fisk, seja com o Poindexter, como ocorreu com o Fogg, com a Vanessa. E o Matt acaba impedindo ela de matar o mercenário. Ela chega a atirar, mas ele desvia. E eles não se entendem. Ele continua com aquela fé ainda no sistema e não matar. E ela tá naquela de Frank Castle, justiceiro, que bandido bom é bandido morto. E a gente termina o episódio com o povo indo pras ruas, eles cercando a prefeitura, protestando, protesto com máscaras do Demolidor, algo visto das HQs, com o lema resistir e rebelar-se, que já sendo pichado nas ruas, colocado um projetor gigante lá passando os vídeos daquelas pessoas que foram presas pelo Fisk e libertadas pelo Demolidor. Os presos justamente ficaram meses presos lá, falando todas as verdades, tudo o que aconteceu, as torturas. E o caos se incendeia ali na cidade, a força-tarefa tentando conter, enquanto o Fisk, total silêncio até agora, só observa seu império ruir pelas janelas. Nesse caos todo, aquele agente que nós comentamos que ele ajudou o Demolidor umas semanas atrás, dando o cartão, ele é desmascarado e morto pelos colegas. E é jogado ali como se tivesse sido morto pelos manifestantes, assim, pra poder liberar a repressão e sentar-lhe o sarrafo no pessoal, né? E nesse meio tempo a Karen é desmascarada ali no meio e descoberta, né? E fechando o episódio, o Demolidor vai visitar o Fisk ali num take muito bom de câmera, né? Da sombra da sua máscara sobre o rosto do Fisk, né? O Matt mais uma vez ele tenta conversar, ele não quer matar, ele fala que eles podem ir embora, ficar no 0-0, se um deixar a cidade o outro deixa, tenta fazer um acordo sem mortes, mas o Fisk diz que não tem. Partem para cima um do outro, o Fisk diz que não tem mais o que ser tirado dele agora. Eu acredito que o seu restinho de humanidade ou seus freios foram tirados, e isso fala muito a cena quando ele acaba sem querer destruindo o quadro aquele que ele comprou da Vanessa. Ali, como a Vanessa morreu e esse quadro morreu os freios, o restinho de contenção que tinha no Fisk, né? E termina com o Fisk ele meio ajoelhado, dizendo que não vai conseguir prender, porque ele tá acima da lei, que o Matt tem que matar ele. Praticamente a mesma cena do final lá na série da Netflix, ele sangrando, rindo, dizendo pro Matt matar, e o Matt novamente hesita em matá-lo.
Enfim, é um episódio bem cheio de coisas, com várias frentes e um avanço rumo à queda do Wilson Fisk, que é algo que já foi bem acenado nesse episódio. A Sheila, ela já recebeu o apoio da governadora e vai ser colocada como candidata a prefeita. Então nós já tivemos esse spoiler no trailer de Homem-Aranha Um Novo Dia. Ela vai se tornar prefeita. E é isso. Pessoal, espero que tenham curtido. Esse aqui é o podcast Reanimando. Meu nome é o Vlad. E claro, semana que vem a gente volta com mais só 2 episódios de Demolidor. Já tá dando saudade. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.